Vamos para a questão de número 3, né? Vou apagar aqui. E vamos comentar aí um pouquinho sobre ela. Observe a charge a seguir. Aí nós temos uma célula falando assim, ó. O que vocês querem ser quando crescerem? Aí um fala um neurônio, um melanócito, um adipócito. Eita. Então, isso daqui em vermelhinho é o quê? Células tronco, né? Provavelmente aí células tronco. Então, vamos lá. Sobre ela, pode-se entender que a vida dos organismos pluricelulares inicia-se com apenas uma única célula, a célula ovo, após a fecundação. Célula ovo é zigoto, tá? A mesma coisa. Vamos lá. As demais células se originam dela pela divisão celular do tipo mitose e terão as mesmas informações genéticas. No entanto, exercerão funções diferentes por causa da expressão gênica, tá? O que ele quer dizer aqui? Como nós viemos de uma única célula, né, a célula ovo, todas as células do nosso organismo têm a mesma informação genética. Mas por que a célula do músculo é diferente de uma célula do cérebro? Por quê? Porque a expressão gênica ali é diferente. No DNA do músculo, nós temos genes que são iguais no DNA do cérebro. Porém, as células do músculo, esse gene está ativo produzindo uma proteína, esse gene está ativo produzindo outra proteína. No cérebro, aqui esse gene está ativo produzindo uma proteína e esse gene está ativo produzindo outra proteína. Então, pelos produtos gênicos serem diferenciados, tá? Acaba que a célula também ela se diferencia. Beleza? Então, vamos lá. Isso quer dizer que cada diferente tipo de célula possui a inibição ou ativação de determinados grupos de genes. Foi o que eu falei. Responsáveis por definir a função de cada uma delas. Com base nisso, assinale a alternativa que descreve a origem e a função de células e tecidos do nosso corpo. Vamos lá. Letra A. Os adipócitos são células que constituem o tecido adiposo, certo? Um tipo de tecido denso. Não, tá errado, tá? Frouxo. Por quê, gente? Ó, tecido conjuntivo denso, ele é rico em fibras proteicas e pobre em células. Agora, o tecido conjuntivo frouxo, ele já é rico em células e pobre em fibras. Então, a letra A, ela tá errada porque falou denso e não é denso, é frouxo. Tem muito mais células adiposas do que fibra ali, tá certo? São especializadas no armazenamento de substâncias lipídicas, tá certo? Triglicerídeos. De colesterol. Ih, aqui ó, um erro, tá? E na manutenção da temperatura corporal. Então, sim, manutenção da temperatura corporal tá perfeito. Mas a armazenar colesterol, não. Isso daí é responsável. O fígado consegue armazenar um pouquinho. Mas aqui o responsável mesmo é o triglicerídeo, tá certo? Vamos lá. A letra B. Vamos falar um pouquinho dessa letra B. Assim como os adipócitos, os fibroblastos são células de natureza conjuntiva, tá certo? Ele é uma célula que produz a substância amorfa do tecido conjuntivo, ele produz também as fibras proteicas, tá? Originadas por diferenciação de células mesenquimatosas e não linfócito do tipo B. Linfócito do tipo B é uma célula de defesa. E o linfócito do tipo B origina os plasmócitos e não os fibroblastos, tá? Os fibroblastos respondem pela síntese de colágeno e substância intercelular, tá certo? Vamos para a letra C. Os melanócitos são células da epiderme, sim. Situadas junto à lâmina basal e especializadas na produção de melanina, sim, tá certo. Pigmento escuro, de natureza orgânica, porque é uma proteína, sintetizada a partir do aminoácido tirosina, sim. Que dá a cor à pele e aos pelos. Sim, então a letra C está totalmente verdadeira, tá bom? Ó, o que acontece aqui para você entender? Os melanócitos são células que estão na parte mais basal da nossa epiderme.
E lá naquela parte basal da nossa epiderme, a gente encontra esses melanócitos e acaba que eles estão bem juntinhos então com a lâmina basal, porque depois da base da epiderme é a lâmina basal em si, tá? E eles produzem a melanina. A melanina é um pigmento que deriva do aminoácido tirosina. Então vem uma enzima, tá certo? Ó, vou até fazer essa reação química com você, para você entender, ó. Vamos lá. Aqui nós temos o aminoácido tirosina. Escrevi errado. Tirosina. Aí o tirosina, ele vai ser metabolizado até melanina. Mas quem vai fazer isso é uma enzima. E essa enzima, ela é determinada geneticamente. Pessoas que são albinas, elas têm uma falha na determinação genética dessa enzima. Por isso que a pessoa albina não tem melanina, a ausência total de pigmento, tá certo? E a melanina vai dar cor para a pele, cor para o olho, cor para o cabelo, tudo, né? Melanina é muito importante, ela serve para neutralizar a radiação ultravioleta e radicais livres também. Então, quanto mais melanina, melhor vai ser porque previne o envelhecimento, tá? Bem legal isso. Olha só, a letra D. Os neurônios são células especializadas que formam tecido nervoso. Até aí tá certo. Derivado da mesoderme. Jesus! Derivado da ectoderme, tá bom? Os neurônios respondem aos estímulos e são constituídos por um corpo ou pericárdio. Meu Deus, tá errado aqui também, ó, tá? Pelo axônio e pelos dendritos, tá certo, tá? O neurônio ele é formado por dendrito, corpo e axônio. Pericárdio, o que é isso daqui? Tecido conjuntivo, amigo, que reveste o coração. Tem nada a ver com o sistema nervoso, não, tá?